Bom dia, e minha palavra hoje é para você que gostaria de estar casado hoje no Dia dos Namorados e ainda não está casado, está esperando Deus enviar o seu marido, a sua esposa. E eu tô sorrindo aqui para você, mas eu sei que é uma situação difícil. Existem dias piores que outros. Alguns dias isso vira piada, brincadeira, mas tem outros dias em que você realmente fica triste e pensa coisas do tipo: tá acontecendo com todo mundo, mas não acontece comigo. O que será que tem de errado comigo? Será que Deus esqueceu de mim? Será que eu sou uma pessoa tão complicada assim que os meus amigos estão casando, o pessoal da minha célula praticamente toda já casou, eu não tô casada ainda. Bom, eu separei para você hoje duas histórias que falam muito sobre esperar em Deus e viver as coisas no tempo de Deus. E a primeira história que eu quero falar com você é a história de Ana. Uma mulher como qualquer outra mulher que queria casar e ter filhos. E ela fez um ótimo casamento. Ela se casou com Eucana e Eucana amava muito Eucana. E os dias foram passando, os anos foram passando e nada de filho. Ela não conseguia engravidar e naquele tempo de Ana não ter filho era um problema sério. Inclusive abria precedente para o marido ter uma outra esposa, para que a descendência dele fosse permanecida na terra, né? Chegou o terrível dia em que Eucana se casou com Penina para ter filhos, porque ele não estava tendo filhos com Ana. Ana passou por esse desgosto, por essa tristeza tão grande de ver seu homem amado precisando se casar para então ter descendência sobre a face da terra. E Penina se casou com Ana e logo foram aparecendo os filhos. E ela teve o primeiro e o segundo e o terceiro, e todo ano estava Penina exibindo um filho para Ana, e Ana prosseguia esperando em Deus e buscando em Deus e pedindo a Deus que realizasse o seu sonho. O celular tá caindo hoje. E o tempo foi passando e nada aconteceu. Tudo acontecia com as outras pessoas que estavam ao redor dela, com as primas dela, com as meninas da célula dela, com as outras moças que estudaram com ela, que fizeram ensino fundamental, ensino médio com ela, com Penina inclusive, mas ela não engravidava. A questão mais interessante nesse texto é que o povo de Israel estava vivendo um tempo muito difícil. O povo de Israel estava vivendo um tempo de muita corrupção no sagrado. Eli tinha se tornado um sacerdote omisso e seus filhos, Hófines e Finéias, tinham se tornado péssimos sacerdotes. Eles profanavam o altar do Senhor, eles roubavam das ofertas, eles tinham relações sexuais com as mulheres no lugar que era o lugar santo, um lugar, não o lugar santo, né, mas lugar santificado, um lugar que era para ser um lugar puro. As coisas estavam muito difíceis para Israel naquele tempo. Ana chegou a um nível de desespero tão grande, porque todo mundo tinha filho, o tempo passava e a resposta da oração dela não chegava. Ela teve um tempo ela chegou numa situação tão difícil que num momento com Deus de oração, num daqueles momentos que ela vivia com Deus de oração, ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu não vou ficar com esse filho para mim. Eu vou entregar esse filho ao Senhor e ele vai ser do Senhor e vai viver aqui na casa do Senhor todos os dias e vai viver para te servir. E logo em seguida, Ana engravidou e nasceu Samuel. E lá por volta de 4 anos de idade, quando Samuel desmamou, Ana foi ao templo e entregou Samuel ao Senhor para viver na casa do Senhor, como ela tinha dito, como ela tinha prometido ao Senhor. E a outra história que eu quero falar para você, que tá aí,
querendo eleger o dia dos namorados como o dia da sua bad, da sua tristeza, ficar dentro de casa, trancadinho, moado, mal-humorado, respondendo as pessoas de qualquer maneira. E quem sabe até uma coisa pior, duvidando do cuidado, do amor de Deus por você, duvidando da soberania de Deus sobre a sua história, duvidando de que Deus esteja escutando a sua oração, ou achando que Deus gosta mais de outras pessoas do que de você. Eu quero falar outra história para você, que é a história de Maria, que era uma moça bem novinha, não estava já com uma idade avançada como a de Ana, mas ela era uma menina nova que estava planejando se casar. Também tinha um amor, ela estava noiva de José, estava aguardando viver tudo que ela sempre sonhou desde menina, porque nós meninas sonhamos muitas coisas desde pequenininhas, né? Brincamos de casinha, brincamos de boneca casando com um boneco, e a gente reproduz isso na nossa mente várias vezes. E Maria fez isso também, e quando ela estava noiva de José, o anjo apareceu para ela e deu a ela uma missão que estragaria todos os seus projetos matrimoniais. O anjo apareceu para ela, o anjo Gabriel, deu a mensagem a ela, o recado de Deus de que ela ia gerar o Messias, o Filho de Deus. E Maria era virgem ainda e estava noiva. Naquele momento, todo o projeto, todo o chá de panela, todo o enxoval, toda a agenda da noiva, tudo que era sobre casamento se partiu. O teto desabou na cabeça de Maria. Então ela pensou: meu Deus, eu nunca mais vou viver isso. Graças a Deus o socorro veio e ela viveu. José se casou com ela, mas foi tudo diferente do que ela tinha planejado. Ela foi criticada, a honra dela foi posta em dúvida, ela foi rejeitada por muitas pessoas, foi mal falada. Teve o bebezinho dela no meio dos animais, ali naquela situação confusa, sem o cuidado de uma parteira, sem os parentes à volta, sem poder dar um enxovalzinho pro bebê dela. Mas eu quero dizer uma coisa pra você. Foram duas mulheres que sofreram bastante por situações diferentes, mas que tem a ver com frustração e tem a ver com viver coisas fora do projeto e viver coisas diferentes da forma como os outros vivem. Mas essas duas mulheres geraram dois homens que marcaram a humanidade. Samuel foi um divisor de águas. Tinha Israel antes de Samuel e depois de Samuel, porque Samuel, ele foi um juiz, foi um sacerdote que liderou com integridade e conseguiu acabar com todo aquele sistema de corrupção e iniquidade que existia ali, e ele ungiu o rei Saul e o rei Davi. Foi um divisor de águas. E Maria dispensa comentários, porque ela foi escolhida por Deus para ser a mãe do nosso Salvador, a mãe de Jesus Cristo. Tanto para uma como para outra, valeu muito a pena ficar fora do padrão, ter os seus projetos pessoais frustrados, passar dificuldades e apertos em orar, esperar, aguardar e não ter a resposta imediata ou da forma como gostaria de ter. Então eu quero incentivar você a colocar em Deus as suas expectativas, gerar em Deus esse sonho de casamento, porque pode ser que o tempo seja completamente diferente das suas primas e das meninas da sua célula, da igreja. Pode ser que tudo aconteça de uma maneira bem diferente daquela que você desenhou, mas se você tiver em vida consagrada ao Senhor, o resultado que você vai ter, com certeza vai ser semelhante ao resultado que Ana teve e que Maria teve. Geraram projetos de Deus e que fizeram diferença na vida deles. Que o seu casamento não seja só para te fazer feliz, só para você realizar um sonho de entrar de vestido de noivo na igreja, mas que o seu casamento seja para cumprir os projetos de Deus através da família que você vai formar com o seu marido. Então não fica triste não, tá? Faz esse favor por você e por mim. Se agarra na palavra do Senhor e aguarda
Não com as suas emoções, mas com a sua convicção de que você serve um Deus que cuida da história de cada um de nós. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Deus te abençoe.